Irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria de estarmos aqui esta noite. Sem muitas delongas, nós vamos ler a palavra do Senhor e depois nós vamos orar e entrar naquilo que Deus tem para nós. Livro de 1 Reis, capítulo de número 21, a partir do versículo 2. 1 Reis 21, versículo 2. Enquanto você abre, eu quero honrar o nome de Deus por estar aqui essa noite, por Deus nos conceder essa oportunidade. A vida do presbítero Eduardo, que fez um convite hoje pela manhã. E se eu tiver com o cabelo torto, pastor, a responsabilidade é dele, viu? A todos os irmãos, algumas carinhas conhecidas, né, alguns anos, mas hoje Deus aprove para estarmos aqui. Deus é maravilhoso. A vida nossa é um pouco corrida, né? São Paulo interior, São Paulo interior, São Paulo interior. Aí Deus colocou uma bênção corajosa do meu lado, a Grace. Maravilha. Tem os compromissos dela na igreja, na orquestra, nos jogos, mas está tendo coragem de ir para lá e para cá comigo. Eu falei, Jesus, eu achei que eu era um, agora é dois doidos na obra do Senhor. Maravilha. Mas é bom estarmos aqui, né, Nael? Para louvarmos o nome do Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 2, vamos ler alguns versículos apenas, que diz assim: que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ele outra vinha melhor do que ela, ou, se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Versículo 3, para encerrarmos, diz: porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Da maneira que você está, feche seus olhos, curve sua cabeça, alguns segundinhos. Eu estava em mente humana trazer uma outra palavra, mas hoje, no final da tarde, Deus me incomodara e tudo mudou. E como nós somos servos do Senhor, nós obedecemos a voz dele. Então, de olho fechado, cabeça curvada, vamos falar com Deus. Amantíssimo Deus, soberano e eterno Pai, neste momento passamos para a ministração da Tua Palavra. Neste momento passamos para a ministração das Sagradas Escrituras. Que não seja o Eduardo, que não seja o homem falando, mas que seja o Senhor falando com a Tua igreja. Que seja uma conversa entre o Criador e a criatura. Prepara a terra dos corações para que possam receber a boa semente e assim frutificar. Que a Tua Palavra esteja no comando. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Deus abençoe, pastor José Serafim, pela recepção. Amigo de longa data dos meus pais. Eu me sinto em casa, viu, pastor? Eu me sinto em casa. Deus, Ele me incomoda esta tarde, Eduardo, sobre algo de proteção. Geralmente aos domingos é culto da família, é culto de adoração. E muitas vezes a proteção ela é necessária em todos os campos, pastor Silvio. E sabemos muito bem disso. A falta de proteção ela pode gerar não apenas um arrombamento, um roubo, um furto, mas consequências. Nós não perdemos apenas aquele bem precioso, mas algo mexe com a nossa estrutura psicológica e vem sintomas dizendo: será que eu errei em não colocar mais proteção? Será que eu errei em fazer algo que poderia impedir esse objeto de ser furtado? Toda ação delituosa não cabe apenas um procedimento de dor, mas existem procedimentos posteriores
ao que nós costumamos chamar, dentro de uma clínica psicológica, Eduardo, de traumas. Os traumas são as consequências de coisas que sofremos, que passamos, e talvez aquilo já aconteceu há anos atrás, mas o trauma, ele está latente, a ferida ainda está aberta, a hemorragia psicológica continua acontecendo. Então muitas pessoas fazem o que, pastor? Eu não vou nem lembrar dessa situação, chefe. Eu não vou nem lembrar daquilo que aconteceu, Eduardo. Porque toda vez que eu lembro, parece que eu estou revivendo novamente tudo aquilo que traz dor. Parece que eu estou revivendo novamente tudo aquilo que traz um momento de choro. E Deus hoje ele me incomoda na parte da tarde, no final, prestes a vir para este culto, para dizer à amada igreja que não vai ter um momento de choro, porque vai ter blindagem espiritual sobre a tua vida, vai ter proteção sobre a tua casa, vai ter proteção sobre o teu emprego. Aonde o inimigo achou que seria fácil penetrar, ele vai entender que ali mora o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, e aquele que te trouxe essa noite para dizer: eu ainda estou no controle da tua história. Nós vamos observar pela palavra que lemos, que um homem por nome de Nabote, conhecido daqueles que são amantes da palavra, dos estudiosos, que ele possui apenas uma vinha. Quantas vinhas ele tinha? Quantas? Apenas uma, Eduardo. Mas essa vinha, pastor Serafim, significava muito para ele. Essa vinha tinha um valor que as demais, se juntassem todas, não dariam o valor dela, porque era um valor sentimental, Eduardo. Era um valor que vinha da sua família. Era um valor que representava quem Nabote era. Eu começo a observar a Bíblia do Senhor e a palavra dele. E isso nós conversamos lá em Pausu ontem, onde eu estive numa festividade de jovens, que durante toda a história do Senhor de Israel, nós vamos ver que o inimigo tenta de tudo para tirar a identidade do povo. O inimigo tenta de tudo para tornar o povo do Senhor desconhecido. Então vamos lá. Algo que o Silvio sabe também, que é quando gera uma abordagem policial, qual é a primeira coisa que nós fizemos? Cadê o seu documento? Quem é você? Ninguém traz escrito na testa quem é, de onde veio, para onde vai, a sua filiação. É o documento que vai mostrar a família que você pertence. É o documento que vai mostrar quem é você. É o documento que vai comprovar quem é aquela pessoa que está conversando comigo. Mas o inimigo tenta de todas as formas, Eduardo, tirar a identidade do povo espiritual, para que quando alguém olhar para você e dizer quem é você, você não tenha sobrenome, você não tenha filiação, não saiba de onde você veio e não saiba para onde você vai. O povo sem identidade é um povo indigente, é um povo que não é valorizado, nem sequer na hora do enterro, porque não chamam família, porque é indigente. Mas a Bíblia do Senhor nos mostra que durante todo o percurso de Israel, Deus está lutando para mostrar para o povo: você tem identidade, você é meu filho. Deus hoje me traz, pastor Serafim, para dizer: igreja aqui em Santa Cruz do Rio Pardo, você tem identidade. Você tem um pai, você tem quem cuida de você, você tem quem está zelando pela tua casa. Pode parecer estar sozinho, mas Deus ainda continua sendo teu pai e está cuidando de tudo dentro de você. Você tem um chamado por Deus, você tem identidade, você não é qualquer uma, você não é qualquer um. Você tem o sobrenome de Deus dentro da tua vida, no seu DNA. Ai de quem mexe com a menina dos olhos de Deus. Feche os olhos alguns segundinhos. Eu sempre digo, das outras vezes que eu venho aqui, que uma vez me perguntaram: por que eu digo isso? É para desligar um pouquinho da terra. Feche os olhos. Oh meu Deus. Quem está dizendo que você não vai vencer? Sim. Quem está dizendo que você não vai superar? Quem está dizendo que você não vai chegar?
Enquanto estão dizendo, é porque não conhece o seu RG espiritual. É porque não conhece o seu CPF espiritual. Porque se colocar o nome da sua identidade espiritual no banco de dados do céu, eles vão saber que você é salvo, é eleito, é remido e está caminhando para Jerusalém espiritual. Se colocar o nome do seu RG no banco do céu, vai saber que você tem um pai que cuida da tua vida. Enquanto você está de olho fechado, enquanto você está aí mentalizando, Deus está entrando com providência lá naquela situação. Deus está entrando com providência lá dentro da tua casa. Deus está entrando com providência na tua empresa, na tua família, no teu dia a dia, aonde pode parecer estar difícil. Deus hoje me traz para dizer: calma, eu ainda estou no comando da tua história, eu ainda estou no comando da tua casa. Você ainda tem um pai que cuida de você. Olha meus olhos. Nabote, ele olha para aquela vinha, e aquela vinha vai representar tudo que o seu pai ou seus pais antepassados puderam lhe fornecer. Todas as vezes que Nabote olha para a vinha, ele vai lembrar de algo, Eduardo, chamado de historicidade. Quando nós lembramos da nossa história, nós lembramos da nossa base, nós lembramos do nosso alicerce, nós vamos entender quem é que nós somos e aonde nós vamos, quem é que nos escolheu e quem é que está lutando por nós. Mas quando Nabote, ele olha para a vinha, ele interpreta que aquela vinha era a herança dos seus pais na vida dele. Era tudo que os seus pais trabalharam, cultivaram e puderam lhe oferecer para que hoje ele estivesse cuidando. A herança não tinha valor monetário, a herança não tinha valor terreno aqui como monetário, mas a herança tinha um valor sentimental na vida de Nabote. Sabe o que é o mais difícil? É quando nós olhamos para a pessoa do lado da direita, da esquerda, e nós tentamos passar para ela aquilo que estamos vivenciando, mas a pessoa não vai sentir a mesma dor sua. A pessoa não vai sentir aquela mesma aflição que você está passando, porque isso é seu. Tem um nome que nós chamamos de subjetividade. O que é subjetividade? É algo que só você e Deus conhece. É algo que só você e Deus sabe. Muitas vezes nos frustramos porque falamos para A e falamos para B, mas parece que ninguém está entendendo o tamanho, a gramatura, a dimensão daquela dor que estamos passando, e aquilo aflige o nosso ser. Mas hoje Deus está dizendo: ninguém pode interpretar, ninguém pode conhecer, ninguém pode saber, mas eu ainda sou teu pai, eu ainda conheço a tua história, eu ainda sou teu pai, eu ainda conheço a sua dor, eu ainda sou teu pai, eu estou com você até quando você está dormindo. Quando nós estamos dormindo, pastor Serafim, não temos controle do nosso batimento cardíaco. Quando nós estamos dormindo, não temos controle da nossa respiração. Quando nós estamos dormindo, estamos totalmente fora do sentimento do nosso organismo. Mas Deus está dizendo: mesmo enquanto você está dormindo, eu estou do lado da tua cama dizendo: bate coração, respira pulmão, bate coração, respira pulmão. Tem vitória para a casa dele, tem vitória para a casa dela. Bate coração, respira pulmão, tem vida para a tua casa esta noite. Aleluia. É por isso que nós passamos tantos momentos de aflições, e Deus hoje nos conserva com vida, de uma maneira muito serena e respeitosa. Olhe para a pessoa do lado, só olhe, não diga nada. Glória a Deus. Você viu que você não está sozinho? Percebeu que tem alguém do seu lado? Deixa eu explicar para você. Deus conservou a vida dele e a vida dela, para que hoje estivesse no culto entendendo que a vitória está chegando sobre a vida dele e dela. A vitória está chegando sobre a tua casa.
Eu costumo dizer, pastor Serafim, que um cristão, Eduardo, ele nunca está em lugar por um mero acaso. Nabote não estava dentro da vinha ou trabalhando na vinha por um mero acaso. Ele estava porque ali era a herança dos seus pais. Ele estava porque ele tinha o dever de cuidar daquilo. Se nós olharmos lá em Levítico, nós vamos entender que aquelas terras, elas não poderiam ser vendidas, porque de acordo com o entendimento deles, todas as terras de Israel pertenciam a Deus e eram fornecidos para eles apenas para cuidar. Então Nabote começa a dizer: eu não tenho capacidade ou autonomia para tentar vender aquilo que não é meu, eu apenas estou cuidando. O que Deus hoje está dizendo para nós é que nós não somos donos da nossa própria vida, como muitos acham. Nós não somos donos da nossa própria respiração, como muitos acham. É Ele que manda na nossa vida, é Ele que manda na nossa história, é Ele que te trouxe essa noite, é Ele que tirou você lá do leito, é Ele que colocou você de pé aqui para dizer: eu ainda estou cuidando de você e ninguém pode tocar naquele que eu escolhi. Tu és escolhido de Deus, tu és escolhida do Senhor, o inimigo não pode tocar. A luta dele não para. O inimigo tem diversas alternativas para tentar parar o plano de Deus em nossas vidas. O inimigo tem todas as alternativas, Eduardo. Mas o Senhor Deus nos traz aqui essa noite para dizer: eu ainda sou Deus dos deuses. Começaram a entender. Eu ainda tenho na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu ainda sou o que manda sobre todas as coisas. Eu ainda sou aquele que desceu até as profundezas do inferno, pegou a chave da mão de Satanás e mostrou quem é o poderoso. Eu ainda sou aquele que transforma água em vinho. Eu ainda sou aquele que abre o mar vermelho para o povo passar seco. Eu ainda sou aquele que coloca uma coluna de fogo no meio do deserto durante a noite para o povo não padecer. Eu ainda sou aquele que durante o dia sou uma nuvem para proteger dos raios solares. Eu ainda sou aquele que faz água sair da rocha. Eu ainda sou aquele que traz codornizes do céu para alimentar o meu povo. O que significa tudo isso? Que Ele não desiste da tua vida, que Ele não desiste da tua casa, Ele não desiste da tua família. Nabote recebe a oferta de vender a sua vinha. Era a única coisa de mais preciosa, de bem que ele tinha. Mas o rei Acabe, totalmente fora da presença do Senhor, ele se incomoda, preste atenção, se incomoda com a vinha de Nabote. Você acha que a tua vida com Deus não incomoda muita gente? Você acha que você ter compromisso de estar aqui nos cultos, trabalhando, lutando, fazendo a obra do Senhor, não incomoda o inferno? Quando eu cheguei, eu ainda cumprimentei o Eduardo e brincamos rapidinho, ele sobre luta, sobre prova. O cristão que não tem luta, pastor Serafim, está com algum defeitinho e precisa ser refeito alguma coisa. O cristão que não tem prova está com alguma coisa para ajustar. Porque o cristão que ele está na presença do Senhor, a sua vinha incomoda Acabe, a sua vinha incomoda o rei que está totalmente fora da presença de Deus. Enquanto nós estamos aqui glorificando, o inimigo está rangendo os dentes de raiva, porque perdeu mais uma guerra. Ele estava dizendo: ela não vai chegar no culto hoje, ele não vai chegar lá na igreja hoje, mas você está aqui. Só por isso é motivo de você erguer a sua mão comigo, erga a sua mão comigo e glorificar o nome de Deus, que Deus tem garantido a vitória sobre a tua vida. Dá um glória mais forte que você puder. Glória a Deus. Era para estar tudo perdido nos planos do inferno.
Nabote tinha a sua vinha, mas agora recebe as ofertas, Eduardo, vindo do rei Acabe. E essa palavra me lembra muito do passado. O Eduardo sabe que nós tocávamos muito junto nos ministérios de louvores. E quantas vezes ofertas vinham de bandas do mundo para dizer: ei, vem tocar conosco, você vai ganhar mais, da igreja você não está ganhando nada. Vem tocar conosco, olha o que está acontecendo. As ofertas são de todas as formas. Mas quando nós estamos firmados na palavra do Senhor, Oh, maravilha! as ofertas de Acabe não são maiores daquilo que Deus tem ofertado para a nossa vida. Deixa eu te lembrar, Deus tem ofertado uma vida eterna para você. Deus tem ofertado uma vida eterna lá no céu, que não há ouro, não há prata, não há joia, não há nada disso que compre, é apenas estarmos na presença de Deus. Nabote, ele recebe diversas oportunidades. E esse fato, Eduardo, de diversas oportunidades, vai nos remeter que o inimigo ele não cansa. Quem acha que o inimigo vai tentar te assombrar apenas uma vez, está errado. Quem acha que o inimigo vai tentar desanimar você apenas 2 vezes, está errado. Ele vai tentar todos os dias. Ele vai tentar de todas as formas. Mas hoje Deus me traz e me faz sentir algo aqui esta noite, para passar para a amada igreja, que quanto mais o inimigo tem tentado parar a tua caminhada, mais Deus tem livramento para a tua casa. Quanto mais o inimigo está dizendo: vai morrer, não vai acabar, mais Deus tem vida em abundância para entregar para a tua casa. Quanto mais o inimigo está dizendo: vai me errar, vai acabar, mais Deus tem prosperidade para você, para dizer: ainda estou no comando, ainda tenho identidade, ainda é meu filho, eu ainda te amo. O inferno perdeu mais uma, pastor Serafim. O inferno perdeu mais uma, e o nome de Deus mais uma vez, mais uma noite, Eduardo, é glorificado, porque você está na presença do eterno Deus. Aleluia. Olha, vende a sua vinha, Nabote. O mais interessante, Eduardo, Nael, é que Acabe ele não queria continuar a vinha. Os estudiosos da palavra sabem muito bem que Acabe queria fazer uma horta. Fala comigo, horta. Horta é diferente de vinha. A horta você planta embaixo, mas para colher ela, você tem que estar embaixo de novo. A horta você planta um pé de alface, quem é agricultor, se tiver, vai saber melhor que eu. Mas para colher ele, tem que agachar, tem que ajoelhar. Se tiver um problema na coluna, é só Deus, que começa a estralar tudo. Mas tem que cortar o pezinho de alface lá. É sempre no baixo. Diferente da vinha. Qual é a diferença? A vinha eu planto embaixo, mas o fruto vem em cima, Eduardo. A vinha eu planto aqui, mas eu colho aqui. Sabe o que nós estamos fazendo hoje? Repita comigo: plantando. Mais forte, plantando. Enquanto você planta na terra, há algo do céu, lá do alto, chegando sobre a tua vida. Começaram a entender, eu vou repetir. Enquanto no sacrifício você planta na terra, Deus proporciona o fruto da vide chegando do alto sobre a tua vida. Significado disso: vitória sobre você, vitória sobre a tua casa. Enquanto o inimigo está dizendo vai ser uma horta a vida dele, ele vai sempre viver no baixo, ele vai sempre viver encolhido, ele vai sempre viver prostrado, ele vai sempre viver de joelho. Deus está dizendo: calma, a vida do cristão que tem identidade é apenas fase. Hoje você está no baixo, mas amanhã eu te coloco no alto, porque eu estou sobre a tua casa, porque eu estou sobre a tua vida. Quem está no baixo para sempre está fora da presença de Deus, mas quem está na presença do Eterno tem fruto da vida chegando, e você vai estar lá bem alto, colhendo a vitória sobre a tua casa. Eu quero fazer uma horta. Eu quero acabar com o fruto da vide. Eu quero acabar com essas uvas.
Eu quero acabar com tudo isso. Opa, vamos lá. Santa Ceia do Senhor, fruto da vide, o cálice, significa o quê? Comunhão. O que acaba aqui, Eduardo? Destruir a comunhão que Nabote tinha com Deus. Destruir a comunhão que Nabote possuía. Mas para ele destruir a comunhão, ele precisava destruir a sua identificação. Estão vendendo a vinha? Eu não tenho mais identificação. Eu não tenho mais herança. Porque eu olhava para a vinha, eu lembrava dos meus pais. Mas se eu não tenho mais vinha, eu vou olhar para onde? Não tenho mais identificação. Ah, mas pelo menos vai ter uva. Não, não vai ter mais uvas. Vai ter pé de couve, pé de alface, salsinha. Não vai ter mais uva. Perdeu a comunhão, porque a uva significa comunhão. Epa! Mas o que mais pode significar a uva? A alegria. O vinho representa a alegria. Então calma aí, olha o que Nabote está perdendo se ele aceita vender a vinha. Perde a sua identificação, perde a sua comunhão e perde a sua alegria. Sabe o que o inimigo está dizendo? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor é muito linda, pastor Serafim, quando o Senhor Deus está dizendo: mas eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu vou repetir para você glorificar mais alto. Hoje o Senhor veio nesta casa para dar vida e vida em abundância. Eu vou repetir. Hoje o Senhor Deus está movimentando as águas para dar vida e vida em abundância. Eu vou repetir. Hoje o Senhor Deus visita a tua vida para dizer: ainda há algo novo chegando. É vida em abundância, para você entender que eu estou no controle da tua história. Você tem identificação. Você é filho de Deus. Tem alguém que cuida de você. Não entregue de mão beijada tudo aquilo que Deus tem te dado. Não entregue de mão beijada tudo aquilo que Deus tem te mostrado. Ei, os seus dons, os seus talentos são para servir ao Senhor. A sua disponibilidade não é para ir qualquer baile por aí, não. É para vir servir a Deus. O sentar, o levantar, o erguer as mãos. A sua voz é a sua vinha para adorar o nome do Senhor. Enquanto você adora, você está colhendo o fruto da vide. Enquanto você adora, você está colhendo o fruto da vinha. Enquanto você adora, Deus está dizendo: eu ainda estou no controle de tudo. Nabote ele só tinha uma vinha, mas essa vinha era o suficiente para ele entender quem ele era. O mundo aí fora apresenta muitas coisas, muitos pratos, vícios, de todas as formas. E é comum a gente ouvir alguns relatos, pastor, que a pessoa começa em um determinado vício e vai subindo cada vez mais. Um vício já não é mais o suficiente, eu vou em busca de outro. Aquele outro vício também não é mais o suficiente, eu vou em busca de outro. Na verdade, o que isso representa é a tentativa de tampar ou tapar um vazio que existe dentro do ser humano. E tenta buscar em tudo aquilo que o mundo oferece para tapar aquele vazio que está dentro de si. Mas enquanto estão viciando em muitas coisas, eles estão tentando tapar pelo corpo fisicamente. Mas esse vazio não está no físico, Eduardo. Esse vazio está na alma. E não adianta tampar fisicamente, porque a alma continua descoberta. O que Deus está nos dizendo esta noite é que não precisa de muitas vinhas, não precisa de muita coisa chique, precisa da minha presença única sobre a sua vida, precisa da minha única presença sobre a tua casa, precisa da minha única presença sobre o teu ser. Isso é o suficiente. Aí nós vamos entender, Eduardo, quando a palavra do Senhor nos diz: a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Quantas pessoas pagariam milhões de dólares para estar no seu lugar essa noite? Mas não podem,
Eles estão num leito de hospital, né? Eles estão encarcerados numa penitenciária e não podem estar aqui esta noite. E muitas vezes nós falamos: olha, isso aqui é mais um culto. Não, não é mais um culto. É o momento de nós entendermos que a presença do Senhor está sendo derramada sobre a nossa vida. Temos identificação, temos historicidade, temos alegria. Deus está no comando das coisas. É por isso que Ele fala conosco. Aleluia. Aí eu te pergunto: como está a sua vinha hoje? Feche os olhos alguns segundinhos. Aleluia. Pode subir só um pouquinho o fundo, Maravilha. porque eu vou dar uma pausa de uns 20 segundinhos. Como está a sua vinha hoje? Como estão as propostas? Como está aquilo dentro de você que talvez seu pai, sua mãe, seu irmão, pastor, obreiro, ninguém sabe? Ai, o Espírito Santo da verdade te incomoda. O Espírito Santo da verdade vai aí no profundo e no escondido. Ah, quantas lágrimas no privado, lá vai canto fácil. Quantas lágrimas no escondido. E às vezes nem sai lágrimas dos olhos, mas o coração eleja de lágrimas. De olho fechado, eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. De olho fechado, eu vou liberar algo de Deus para você esta noite. O Senhor Deus, Ele te trouxe esta noite aqui para dizer: o inimigo está querendo tocar na tua vinha, o inimigo está querendo tocar na tua intimidade, o inimigo está querendo tocar no teu bem precioso. Mas hoje o Espírito Santo está me incomodando para dizer que nenhuma arma preparada contra ti, nenhuma ferramenta maléfica, ela vai prosperar sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua família. Não, porque maior é o que está contigo, maior é o que te trouxe esta noite, maior é o que te coloca em pé do que aquele que está no mundo. Deus ainda está no controle da tua história. Pode abrir os olhos. Quem disse que você não vai chegar? Oh, maravilha. Quem está dizendo que você não vai superar? Quem está dizendo que você vai vender a vinha, que você não vai aguentar, que você vai ceder? Eles não conhecem a tua história. Eles não conhecem quem você é. Eles não conhecem que você tem um Deus que está cuidando de você. Maravilha, Deus. Nós vamos entender aqui que Nabote, ele está rígido em não entregar aquilo que Deus lhe tinha entregado para seus pais. Durante toda a Bíblia, como já dito, o inimigo tenta tirar a identificação do povo. Vamos olhar lá para os momentos dos cativeiros. Nós vamos entender que em Jeremias capítulo 31, dos versículos 2 até o 22, Jeremias está predizendo, ele está trazendo aquilo de Deus para o povo de Israel, dizendo que vai ter restauração sobre aquela nação, que vai ter restauração sobre aquele povo, porque aquele povo estava agora no momento de cativeiro, perdendo a sua identificação, perdendo ser quem você era. Muito bem, não bastando isso, vamos para Ezequiel, capítulo de número 37, muito conhecido dos irmãos, quando diz assim que Ezequiel é levado em visão a um vale de ossos secos, e quando ele chega naquele vale de ossos secos, ele começa a perguntar para o Espírito Eduardo: olha, será que aqui vai ter vida mesmo? Será que aqui vai ter chance de viver? Por quê? Porque o povo de Israel estava perdendo a identificação. Ossos não têm identificação, esqueleto não tem identificação. Mas quando a palavra do Senhor vem até Ezequiel, nós vamos entender que aquele vale de ossos secos começa a se formar
formarem um grande exército. E nós sabemos que em um exército, pastor Silvio, a primeira coisa que traz da farda do soldado é o seu nome, é a sua identificação. Soldado tem identificação. Deus hoje te trouxe para dizer: ei, tua identificação o inimigo não vai tomar, a tua vinha o inimigo não vai tomar, o teu viver ainda pertence ao Senhor, e ai de quem tocar em você. Quero te convidar, as horas avançam, para se colocar em pé. Aleluia, Deus. Aleluia. Por gentileza, as horas se avançam, para se colocar em pé. Eu quero pedir a gentileza para você. Você que possui um familiar, você que tem a sua família, para se unir a ela e abraçar, por gentileza. Mas se alguém estiver sozinho, peço aos obreiros, por favor, não deixe ninguém sozinho. Se alguém estiver sozinho, abrace essa pessoa, por gentileza. Isso. 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 Feche os olhos. Feche os olhos. Deus. Feche os olhos. Maravilha, Deus. Feche os olhos. Oh, Deus. Estão querendo tocar na tua vinha. Estão querendo tocar na tua vinha. Mas quem é espiritual começa a entender que nos ares, nesse momento, uma guerra espiritual está travada. Estão querendo destruir as famílias dos dias atuais, mas a tua vinha está protegida por Deus em nome do Senhor. De olho fechado, com essa pessoa aí do seu lado, a sua família é a tua vinha neste momento. Meu Deus. Comece a orar a Deus comigo. Se você soubesse o que está acontecendo nos ares, tem barulho de espada estralando, porque o inimigo está dizendo: não vai, não vai, não vai, não vai. O inferno se coloca em pé, mas Deus se põe em pé neste momento para dizer: eu vou, eu vou, eu vou. Comece a orar pela tua família neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, colhe essas lágrimas, colhe essas lágrimas. Espírito Santo de Deus, essa pessoa que está aí abraçada de uma outra, sendo da família consanguíneo ou não, essa pessoa que está aí junto com as demais, em nome do Senhor, que o fogo que está neste altar, que fumega a nossa vida, seja transportado para esta casa, seja transportado para esta família, seja transportado para este ser. A vinha não vai ser vendida, a alegria não vai ser acabada, a comunhão não vai chegar ao fim. A sua identidade está permanecida na presença de Deus. Em o nome do Senhor, comece a orar. Espírito Santo, vai orando, Espírito Santo. Meu Deus, olha isso, olha isso. Estão querendo destruir isso aí que você está, estão querendo acabar com isso aí que você está, mas aí tem história, aí tem identidade. Espírito Santo de Deus, ouve a voz deste homem. Espírito Santo de Deus, ouve a voz desta mulher, que às vezes, Deus, não sabe nem como orar direito, mas está dizendo: protege a minha casa, protege a minha vida, protege a minha família, protege o meu ser, em nome do Senhor Jesus.
aonde existe brecha lançada por seta do inimigo, ela vai bater em retirada, ela vai cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Agora, aonde a minha voz chegar, aonde a minha voz ecoar, obra do maligno está desfeita, em nome do Senhor Jesus. Aonde a minha voz chegar, aonde a minha voz ecoar, grilhões são quebrados, em nome do Senhor Jesus. Aonde a minha voz chegar, aonde ecoar, obra de macumba feita para destruir essa casa, para destruir essa família, cai por terra agora, cai por terra agora, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus dos exércitos. E que a tua paz, a verdadeira paz, esteja sobre a vida dessa família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Abrace bem forte e depois aplauda o nome do Senhor.